Olá, eu sou o Divino Ronaldo, comunicador do agro e apresentador do podcast Agro e Prosa. Esse episódio tem o oferecimento de Organic Brasil e Cutelaria Simo. Organic Brasil, inovação e tecnologia para o futuro da agricultura, atendendo tanto pequenos quanto grandes agricultores com nossos fertilizantes de alta qualidade. Utilizamos tecnologia avançada para tratar e enriquecer a matéria orgânica por meio de processos industriais exclusivos. Nossos fertilizantes organominerais aumentam a capacidade de retenção da água do solo, tornam as plantas mais resistentes a estresses climáticos, resultados comprovados para maiores lucros. Organic Brasil, cultivando inovação, colhendo resultados. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje é Valdomiro Garcia, gerente de marketing regional da Yara, e o tema da nossa entrevista será Oportunidades com o sorgo na segunda safra. Valdomiro, tudo bem? Como é que você está? Divino, olá, como vai? Tudo ótimo, muito obrigado aí pelo convite para o nosso bate-papo de hoje, viu? Espero que seja tudo bem com você também. Está tudo ótimo. Eu sei que você deveria estar agora já se preparando para as festas, daqui a pouco, já começar a comemorar com a família, mas você ainda tirou um tempo para trabalhar. Hoje ainda, muitíssimo obrigado, viu, Valdomiro? Valeu. Me conta uma coisa. Qual é o seu trabalho na Yara? O que você faz e por que sorgo? Por que a gente está falando de sorgo aqui hoje? Legal, bom, eu sou gerente de marketing regional na Yara, eu fico responsável, pela implementação da estratégia de marketing na região leste do Cerrado, a região que compreende basicamente aí o Triângulo Mineiro, Goiás e o Arco Norte, oeste da Bahia. E também fico responsável pelas culturas, dentre elas a cultura do milho e a cultura do sorgo, E, poxa, esse ano é um ano excepcional para o agricultor voltar os seus olhos e a sua atenção para as oportunidades que ele vai ter para os cultivos em segunda safra, E dentre eles, um encaixe muito bacana aí pintando aí para a cultura do sorgo. O sorgo, durante algum tempo, parece-me que ele ficou meio relegado, assim, a segundo plano e voltou a ser descoberto agora com uma grande opção, Com certeza, existem alguns paradigmas, alguns paradigmas que remontam aí um passado onde o sorgo era uma cultura que ficou um pouco com uma referência um pouco ruim, em relação à alimentação animal, em relação a alguns paradigmas que existiam por prejudicar as culturas subsequentes, Mas com o avanço da agricultura, com o avanço do melhoramento genético e algumas tecnologias aí, a gente hoje sabe que o sorgo só tem a somar aí para o agricultor. Por que o produtor deve optar pela cultura do sorgo na segunda safra? Olha, Divino, a gente está vindo num ano aí, E para falar de segunda safra, a gente precisa de dar um passinho atrás e entender o que aconteceu no cultivo de verão, que seria da primeira safra, A grande maioria do sorgo hoje ele é plantada em sucessão à cultura da soja, E embora no começo do plantio esse ano da safra de soja no Brasil a gente teve um atraso devido a condições climáticas, Nas principais regiões aí, o agricultor conseguiu acelerar muito e estabelecer um ritmo que hoje a safra de verão ela foi semeada numa janela muito bacana, O que vai permitir aí, na maioria das regiões, que essa soja seja colhida e que ela abra, espaço para uma semeadura na cultura subsequente de segunda safra num tempo favorável, para que essa cultura seja estabelecida e se desenvolva com condições climáticas, principalmente falando em chuva, que permita alcançar produtividades, de interesse econômico. O milho hoje é a principal cultura cultivada de segunda safra, Mas em algumas situações, seja pelo risco climático, ou seja pelas condições de fertilidade e estrutura de solo, o cultivo do sorgo pode vir a ser uma opção para substituir a cultura do milho na segunda safra ou para complementar essa janela de plantio, normalmente aí mais no fechamento, E claro, uma vez que tem janela, tem tecnologia, tem produtividade para ser perseguida, o agricultor precisa de olhar a precificação, E hoje a precificação do sorgo aí puxada pela precificação do milho se torna atrativo. Lembrando que os custos fixos do agricultor, sojicultor brasileiro hoje,
eles já estão praticamente compensados aí nessa operação. Então ele vai utilizar o mesmo funcionário, a mesma máquina, né? O mesmo trator, a mesma semeadora, a mesma colhedora aí que ele utilizou para as atividades da cultura de verão na soja. Ele vai acabar aproveitando esses custos fixos aí também para desenvolver a sua segunda safra de sorgo. Pois é, porque quando a gente fala que a janela está ruim para o milho, quando a gente fala que o clima não está dos melhores, que não é o caso agora, conforme você mesmo colocou aí, né? Então o sorgo, assim, meio que automaticamente já é avaliado como uma ótima opção. Nesse caso, então, os olhos ficam no milho, porém o sorgo seria a complementação. Foi isso que eu entendi? Exatamente, né? Em algumas outras regiões, eu não vou ter a opção, talvez, de semear o milho, por questões de clima, né? Condições edafoclimáticas, digamos assim, condições ligadas ao solo e ao clima. E aí o sorgo, né, por ser uma cultura mais rústica, né, mais tolerante ao estresse hídrico, mais tolerante a algumas imperfeições físico-químicas do solo, também como primeira opção, né? O ponto aqui é dar a opção para o agricultor de fazer uma segunda safra em situações de sequeiro, né, onde ele não precisa de investir necessariamente em irrigação, e uma cultura de valor econômico que vai complementar a rentabilidade, as margens dele, né, e trazer assim mais prosperidade econômica no fechamento do ano agrícola todo aí do produtor brasileiro. O sorgo vai bem em regiões de abertura? Ele vai bem, o sorgo ele tem uma necessidade menor, né? Tanto quando a gente fala em necessidades, né, de fertilidade do solo, quanto também a tolerância a solos mais ácidos ou a solos que tenham limitações aí com saturação de alumínio. Então o sorgo ele é uma ótima opção quando a gente fala em rusticidade, né? Sem falar que hoje a gente tem o melhoramento genético avançou aí para desenvolver alguns híbridos de sorgo aí que tem um ciclo bastante curto, que permite aí ele definir potencial produtivo e ser colhido, né? Sem ficar muito tempo dependendo das chuvas que caem aí no final do primeiro semestre. Quando você fala de ciclo curto, é quanto tempo? Próximo a 100 dias, né? A gente já consegue hoje híbridos nessa casa, né? E híbridos com um ciclo um pouco mais longo, com potencial produtivo também mais elevado, né? Antes, quando a gente falava em produtividade do sorgo, né, era satisfatório colher 50, 60, 70 sacos, o que ainda é praticado, né? O agricultor ele precisa muito de fazer esse exercício. Eu vou plantar para colher quanto? Qual que é a minha expectativa? O produtor já vai ter planejado, né, um tratamento fitossanitário, né, mais adequado a essa produtividade mais mediana, como a gente vê também híbridos de sorgo aí permitindo produtividades acima dos 120 sacos por hectare, né? E aí o agricultor que investiu nessa genética, né, também vai investir com tratamento fitossanitário num sistema de produção que permita a expressão dessa produtividade. Goiás se tornou um estado onde o sorgo é muito cultivado aqui, né? Tem um protagonismo muito grande. Por que Goiás se tornou assim, esse estado onde se produz tanto sorgo? Olha, primeiramente, né, nós temos, né, condições favoráveis para cultivo do sorgo. O Goiás é um estado que se destaca também oportunamente pelo aproveitamento da área de primeira safra convertida para a segunda safra. Então o agricultor percebeu rapidamente que seria, né, vantajoso agregar os resultados financeiros aí obtidos com uma segunda safra, né? Liquidez de sorgo também é muito importante, né? Aqui eu me refiro à comercialização, né, do grão depois de colhido. Então essa conjunção de fatores, né, do agricultor oportunamente enxergar a oportunidade e trazer um complemento de renda, mais as condições, né, de clima e solo que a gente tem, somados à liquidez que o grão encontra aqui no estado, foram a combinação perfeita para a gente ter esse protagonismo da cultura no estado. Valdomiro, eu vou fazer um intervalo comercial e nós voltamos já já. Eu sempre gostei de canivete, desde os tempos em que eu fazia o curso de técnico agrícola, lá na Escola Agrotécnica Federal, que eu usava canivete. E agora eu tenho o privilégio de ter o meu canivete personalizado. Inclusive, tem um em formato de soja.
É isso mesmo, é o canivete da Simo. Você gosta de canivete? Eu acho que vale a pena então você conhecer. Pra pescar, montar ou acampar, com canivete Simo você pode confiar. Lâmina de aço afiada e segura, com bainha de couro é qualidade pura. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo, tecnologia a fio, perfeito em todo lugar. Hoje eu estou entrevistando o Valdomiro Garcia, gerente de marketing regional da Yara. Você sabe me dizer, Valdomiro, quem é que determina o valor do sorgo? Por exemplo, a soja é Chicago, né? Lógico, tem outros fatores aí, né? O milho também. No caso do sorgo, quem que determina? Como é que é feito isso? Você sabe me dizer? Interessante, né? É um mercado que ele é doméstico, né? Então, o sorgo é um produto que o consumo dele basicamente é no mercado doméstico, do mercado interno, né? E o balizador para o preço é o preço do milho, né? Do primo milho. Então, normalmente aí o preço do sorgo é 80%, 85% do valor do saco de milho. Então, se o milho vai bem, o sorgo também vai bem, né? E é o que a gente tem visto, né? Nos últimos 5 meses, o cenário de precificação do milho mudou bastante. É uma cultura que está trazendo uma ótima oportunidade de complemento de renda para o agricultor, assim como o sorgo, né? Só a título de informação, o Ministério da Agricultura informou recentemente que abriu o mercado da China para o nosso sorgo. Acaba que isso é uma boa notícia, né, Valdomiro? Com certeza, né? Eu falei agora há pouco para você que liquidez era um dos fatores, né, que sustentam a atratividade ou os motivos pelos quais, né, a Goiás se tornou grande protagonista para a cultura do sorgo, e o agricultor tem que observar isso ao tomar a decisão de plantar a cultura. Então, quando você traz essa informação de exportação, sim, é ótimo, porque é um destino, né, para o sorgo produzido aqui. Agora, a gente precisa de olhar também para algumas coisas que estão acontecendo dentro do país, em especial com o avanço, né, das plantas de biocombustível, que tem avançado bastante na região central do Brasil, principalmente nessa região aqui, né, que eu faço, né, da parte leste do Cerrado no Arco Norte, onde você tem a instalação de uma série de usinas, né, que vão produzir etanol a partir de milho e também a partir de sorgo. Então, isso vai fazer com que a cultura torne-se viável, né, em muitas regiões onde a gente não tem o cultivo da segunda safra por restrições climáticas, né? O clima, né, o solo não permite o cultivo de milho segunda safra, mas permite sorgo. Até aí tudo bem, mas eu vou plantar sorgo para vender para quem? Então, a instalação dessas novas usinas de etanol, né, no Piauí, no Maranhão, vão trazer uma oportunidade grande aí para que o produtor de sorgo, né, tenha liquidez na sua produção. Uma outra informação que eu acho interessante colocar aqui é que são dados até da Abramilho, né, indicando, me perdoe, dados da Conab, projetando que o sorgo ocupará uma área de 1.460.000 hectares, representando um aumento de 2,9% em relação ao período anterior, com uma produção média de 4.425 milhões de toneladas. E eu entrevistei alguém recentemente aqui, Valdomiro, uma pena que eu não me lembro agora quem foi, que trouxe a informação de que o Brasil, numa reunião feita recentemente nos Estados Unidos, o Brasil assumiu uma meta de dobrar a área de sorgo plantado no país nos próximos anos. Eu achei até, e questionei na época, falei, não é um compromisso muito ousado, não. Ele falou, Divino, é ousado, mas é necessário, o mercado quer, o mercado exige, e justamente pelo fato do sorgo passar a ser usado também no setor de biocombustíveis, então abriu-se um grande leque, né? E isso está sendo visto de uma forma muito, muito interessante. Mas é uma pergunta que eu fiquei na dúvida aqui quando você citou o caso do sorgo em substituição ou complementando o milho para ser utilizado na produção de biocombustível. Em termos de retorno, você falou que o preço do sorgo ele acompanha o preço do milho, né? Ele é satisfatório quando se comparado com o custo de produção?
Ele é porque também o custo aí vai ser de 20% a 30%, né? Menor do que do milho. Então, em termos percentuais, é uma cultura que garante, né, um bom retorno sobre o investimento com uma baixa margem de risco, né? E com certeza, acredito que não os 3 milhões já no próximo ano de hectares de sorgo, mas a expectativa é que a área rompa, né, a casa do 1,5 milhão de hectares semeados aí já para esse próximo ciclo. Você acha que já consegue agora, para esse ciclo, então, ultrapassar 1,5 milhão? Acredito que sim. Perfeitamente. Em termos de pragas e doenças, porque o milho tem sofrido, né? Tem sofrido com várias pragas, doenças, e tem plantas daninhas. No caso do sorgo, existe uma tolerância maior ou não? O problema é o mesmo? São situações diferentes que o agricultor precisa de olhar, um jeito diferente, mas o principal ponto o sorgo é uma cultura rústica, é uma opção, né, de menor risco em relação ao milho, só que ao tomar essa decisão de semear o sorgo, o agricultor precisa de entender que ele vai ter que cumprir com um programa mínimo de proteção da produtividade, né? Aí, se ele vai proteger essa produtividade pensando num potencial de 70 ou de 120 sacos, aí as coisas, né, vão mudar. Mas, hoje, basicamente, o que o agricultor precisa de ficar muito atento, né, é ao controle de pragas, tá? Principalmente ao controle do pulgão, né? Normalmente o agricultor faz 2 a 4 aplicações aí, e normalmente ele utiliza o mesmo produto que ele comprou, né, para o milho ou para a soja, entendendo que existem produtos hoje que têm essa versatilidade de registro para uso em culturas que compõem o mesmo sistema de produção, soja, milho, soja, sorgo, né? E a Yara, ela pensa muito nisso, né? Em como ajudar o agricultor e simplificar a tomada de decisão dele. Então hoje, por exemplo, para este problema, né, do manejo, né, de insetos sugadores para a cultura do sorgo, nós temos o inseticida Terminus, né, que é um inseticida completo, que proporciona choque, proporciona residual, né, numa ótima relação custo-benefício. O agricultor vai utilizar ele tanto para controlar o percevejo da soja, quanto para controlar o pulgão do milho, quanto para controlar o pulgão do sorgo, né? Então é muito importante o agricultor estar de olho na versatilidade dos produtos que ele utiliza. E no segundo momento, hoje, né, os híbridos de sorgo respondem bastante à aplicação de fungicidas, e mesmo entendendo que é um período de desenvolvimento mais curto, às vezes em condições, né, de chuvas mais escassas para o milho, a cultura tem sim respondido positivamente e retornado positivamente ao agricultor no uso de fungicida, né? Ele pode fazer isso tanto utilizando mesmidazol, né? E aqui a gente tem o Cercobin, que é um produto que também vai entrar nessa mesma pegada de versatilidade que a gente estava falando, sabe, Divino? Ele vai utilizar o Cercobin no milho, ele vai utilizar o Cercobin no sorgo, assim como o Fusão, que é um fungicida mais completo, pensando aí em proteger a produtividade do sorgo, né? Para produtividades de intermediária para altas, e esse produto ele vai comprar, vai utilizar na soja, vai utilizar no milho e vai utilizar no sorgo também, sabe? Então, há sim de se pensar e de se planejar num programa de tratamento fitossanitário para a cultura de sorgo. E o mais importante e relevante dizer que, como a gente conversou até agora, né, é uma cultura que suporta e que retorna esse investimento aí para o bolso do agricultor. Eu vou para mais um intervalo comercial e nós voltamos rapidinho. Eu vou fazer um intervalo estratégico nessa entrevista para te contar que a Cutelaria Simo tem facas, canivetes, machadinhas, uma série de produtos e te entrega em todos os lugares do Brasil. Você gosta de faca? Gosta de canivete? Gosta de produtos para acampar? Então procure Cutelaria Simo. Simo se escreve com C. Pra pescar, montar ou acampar, com canivete Simo você pode confiar. Lâmina de aço afiada e segura, com bainha de couro é qualidade pura. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter.
Canivetíssimo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo, tecnologia a fio, perfeito em todo lugar. Hoje estamos falando a respeito das oportunidades com o sorgo na segunda safra. O sorgo demanda menos aplicações que o milho? Via de regra pode-se dizer que sim, né? A gente tem hoje um inseto específico que é a cigarrinha do milho, que ela puxa muito para cima a quantidade de entradas de inseticidas, né? Então, o número médio de aplicações de fungicidas também, né, para a cultura do milho tende a ser maior. Então, o agricultor muitas vezes vai acabar entrando menos vezes para fazer o controle fitossanitário no sorgo do que no milho. Você meio que já respondeu, então, a minha próxima dúvida aí, que era em relação à cigarrinha. Os problemas, então, que o produtor tem no milho com a cigarrinha, ele tem no sorgo? Ou não da mesma forma? Não, são pragas diferentes, vão ser problemas diferentes aí que ele vai enfrentar, tá? Com as duas culturas, e entendendo também que existe, né, uma variação muito grande em como diferentes híbridos, né, como as diferentes bases genéticas, tanto de milho quanto de sorgo, reagem aí à infestação e a transmissão, né, dos patógenos pela cigarrinha. Quais são as principais técnicas de manejo que são indicadas para se obter a máxima produtividade na cultura do sorgo? Vamos falar aí, você falou de 70 sacas até 120 sacas, aquele produtor que ele está mirando aí acima de 100 sacas. O que ele deve fazer para se obter uma máxima produtividade? Bom, o primeiro ponto é fazer uma pergunta um passo atrás, né? A máxima produtividade eu entendo que vai ser o maior retorno que ele espera sobre o investimento. Porque produzir 120 sacos, né, gastando 110 e me sobrar 10 é um cenário, né? Eu produzi 70 sacos, né, gastando 50, tá me sobrando o dobro. Então o primeiro ponto é entender que nível de investimento ele vai, né? Excelente ponto de vista, viu? Eu sempre gosto de usar a expressão, né? Eu vou plantar para colher quanto? Então esse é o primeiro ponto, né? Eu vou plantar para colher 120, eu vou plantar para colher 70. Então o nível de cuidado vai ser diferente. Mas, via de regra, o primeiro ponto é responder bem essa pergunta e escolher uma genética, né, que permita ele alcançar esse objetivo. Eu quero produzir menos, com menos risco, com menos investimento, com um híbrido de sorgo de ciclo mais curto e mais tolerante ao alumínio, a condições, né, adversas de fertilidade e acidez de solo. Beleza, eu tenho um cenário. Não, eu vou realmente partir para produzir aqui meus 120, 130 sacos de sorgo, né? Isso é um outro cenário. Mas, via de regra, assim como para o milho, assim como para a soja, né? Pensando em tratamento fitossanitário, o agricultor precisa de eliminar, né, a interferência por macrocompetição, e hoje tem ferramentas disponíveis para isso. Ele não pode esquecer de proteger o potencial produtivo em relação às pragas e precisa de fazer uma boa preservação de área foliar das doenças com o uso de fungicidas, né? O principal ponto para plantar o sorgo de excesso é entender que sim, é uma cultura rústica, mas ela dispensa e merece tratamento, né? E a gente já nota isso, né? Hoje, na média, a adoção, né, de tratamento fitossanitário para a cultura do sorgo, ela existe, o agricultor tem que ficar ligado nisso daí, né? Escolha de um bom material, entender o ambiente de produção do ponto de vista edafoclimático, fertilidade, clima, e não perder para plantas daninhas, pragas ou doenças, né? E nessa missão aí que a Ihara se posiciona ao lado do agricultor, né? A gente tem hoje um portfólio completo, embora o sorgo nem sempre esteja nos holofotes como tem vindo agora. A Ihara ela sempre pensa no sucesso do agricultor, e para isso a gente tem um portfólio hoje completo para atender essas necessidades, e com uma solução herbicida aí que deve estar na mão do agricultor também ainda no segundo semestre. Então isso é bastante importante para nós, fornecer essas soluções aí para o agricultor. Boa notícia, boa informação. Quando você falou da macrocompetição, quais são as plantas daninhas hoje que mais prejudicam, mais preocupam o produtor que optou pelo sorgo? De maneira geral, se a gente pegar o Brasil como um todo,
E aí o produtor agricultor optou pelo sorgo, vamos extrapolar para o agricultor de sistema soja, milho, soja, sorgo, né? Sim. O pé de galinha hoje é uma planta daninha que tem tirado o sono e desafiado a agricultura nacional como um todo. Então, esse manejo ele precisa também de ser olhado de forma integrada, ele precisa de ser olhado pelo sistema, ele precisa de começar lá na cultura da soja, sabe? E para isso, né, a Errara também tem uma solução muito bacana, pensando, né, na safra de verão antes ali que ele vai fazer, né, que é o Yamato, que é um herbicida pré-emergente exclusivo, é tecnologia japonesa que a Errara traz para o agricultor brasileiro. E ele utiliza esse produto em pré-emergência, né? Valdomiro, muitíssimo obrigado pela sua participação conosco, informações muito relevantes que você trouxe aqui hoje. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem de Natal para os nossos ouvintes. Ô Divino, muito obrigado, né? A mensagem final que fica é desejar bastante prosperidade para o agricultor, para essa safra, né? Em alguns locais a gente teve alguns desafios relacionados ao estresse hídrico, né? Mas, por outro lado, no Mato Grosso, na Bahia, a gente está tendo uma safra que está se desenvolvendo de uma maneira bem mais positiva que do ano passado, né? E que a segunda safra aí venha também repleta de uma boa condição, de boas oportunidades, né? Seja para o milho, seja para o sorgo também, que a gente tanto falou aqui agora. E a Errara está ao lado do agricultor, provendo soluções aí, né? Para esse sistema, soja, milho, soja, sorgo. Não deixe, né, de procurar e receber o administrador da Errara, o canal autorizado Errara em sua propriedade para saber um pouco mais sobre como a gente pode contribuir. Meu amigo, muito obrigado. Vamos torcer para que o produtor brasileiro plante mais sorgo, né? E que 2025 a gente tenha um ano realmente muito abençoado. Grande abraço para você. Fica com Deus. Tá ok, Divino. Muito obrigado. Feliz Natal e boas festas para você também. Agradeço a todos os nossos ouvintes aí por esse momento que estiveram conosco. Espero que seja de alguma forma, né, traga uma contribuição para todos vocês. Um abraço. Final do Morada no Campo, eu espero que você tenha gostado. Depois de amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Te desejo um Natal de muita paz, de muita alegria, que Jesus Cristo possa renascer no seu coração nessa data, te trazendo mais esperança de dias melhores, de uma vida melhor, de um país melhor, de tantas coisas boas que possam acontecer na sua vida, tá bom? Um grande abraço para você, que esse seja o seu melhor presente de Natal, viu? Grande abraço para você e para sua família. Fique com Deus. Até depois de amanhã. Tchau, tchau. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.